Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Roselena revela para Maximino que Luciana é a filha de Aurora. Aldo descobre que Maximino é o dono da Boate Inferno. Roselena descobre que Rodrigo e Luciana se casaram. Rodrigo e Patrício veem Maximino e Vicky saindo de um edifício. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Um Refúgio para o Amor, no resumo semanal de 21 a 25 de agosto. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 21 de agosto. Rodrigo diz a Patrício que se a mãe não aceitar a Luciana, ele já pode ir arrumando as malas para viver com eles no apartamento, porque ele não vai voltar a colocar um pé na casa dos pais. Patrício diz a Rodrigo que não é para tanto e que só quer uma coisa, que ele faça feliz Luciana, que cuide dela, a respeite, a admire e, sobretudo, aprecie o amor dela. Roselena está com Rodrigo quando a secretária entrega para ele a revista que foi enviada do escritório de Clara. Rodrigo olha bem a capa, lê o título, mas não reconhece Luciana. Rodrigo lê para a mãe o recado que Clara mandou junto com a revista, onde diz que é uma edição especial, que espera que ele goste e que está esperando os comentários dele. Roselena diz que não entende como Clara faz esses tipos de reportagens. Ela diz: essas mulheres, olha esse lugar de perdição, e mostra bem as fotos para Rodrigo. Rodrigo pega a revista e diz que quase tem certeza que a moça da matéria é a garçonete que atendeu eles no dia em que foram lá. Ele diz que se lembra porque ela é muito bonita. Roselena disfarça e diz que não está ali para falar de uma garçonete de um lugar ruim. Rodrigo diz à mãe que se casará com Luciana em 2 semanas, que elas duas são as mulheres mais importantes da vida dele e que nada o faria mais feliz se ela aceitasse Luciana. Roselena dá um sorrisinho falso e não diz nada a Rodrigo. Maximino diz a Vicky que espera que ela tenha se negado a ver Aldo. Vicky diz: ai, ursinho, como eu ia querer vê-lo se eu tenho você? Rodrigo é informado de que Padre Honesto está na empresa para falar com o pai dele. Apreensiva, Roselena diz a Rodrigo que vai falar com o padre e sai apressada da sala dele. Vicky fica muito feliz com a pulseira que ganha de Maximino. Maximino diz a Vicky que já vai embora e que ela o avise quando tiver tempo para vê-lo. Ele diz: amo a traição, mas odeio o traidor, e vai embora. Vicky fica super sem graça. Padre Honesto diz a Roselena que é o dever dele falar com Maximino. Para impedir que o padre fale com Maximino, Roselena diz que também foi falar com ele sobre isso, para que eles dois falem com Rodrigo. Roselena diz a Padre Honesto que não foi fácil, mas depois de falar com ele e rezar muito, está disposta a dizer a verdade para o filho dela. Padre Honesto acredita em Roselena e vai embora sem falar com Maximino. Aldo convida Lorenzo e Fabiano para a festa de aniversário de Boris. Clara vai falar com o Rodrigo. Pergunta se ele já viu a revista, se reconheceu a diabinha da capa e se sabe quem é. Rodrigo pega a revista e olha bem para a foto. Rodrigo diz a Clara que sabe quem é. Ele diz: é a senhorita que nos atendeu no inferno. Debochada, Clara diz: a senhorita, você é muito educado. Rodrigo diz que o curioso é que aquela senhorita está na capa de uma revista especial. Luciana sai com Violeta e Marianinha para ver alguns vestidos de noiva. Clara fala mal da garçonete da boate. Rodrigo pergunta por que ela fala assim da garçonete, como se a conhecesse. Clara diz que a conheceu, por isso fala assim, e ele deveria ler a reportagem, que está excelente. Clara diz que na matéria falam pessoas daquele lugar e descrevem perfeitamente o tipo de mulheres que trabalham ali. Clara diz que talvez o ponto de vista deles sejam bem diferentes. E para que discutir? E muda de assunto. Ela diz que ficou sabendo que ele vai se casar. Deseja que ele seja muito feliz, dá adeus e sai. Rodrigo pega a revista e fica olhando intrigado. Julieta paga a Brígida pelas informações que ela tem passado. Patrício vê, vai até elas e diz a Julieta que achou muito estranho ver ela dando um cheque para a Brígida. Assustada, Brígida pede licença a Patrício e se retira rapidamente, deixando Julieta sozinha com ele. Paz diz a Madalena que não vai se mudar, até ter certeza de que quer viver na casa dela, sem os filhos e sem Galdino. Madalena pergunta se Paz não pensou em ficar de uma vez na casa dela. Assim, as duas fazem companhia uma para outra. Paz gosta da ideia.
Julieta diz a Patrício que o cheque que deu para a Brígida é para que ela compre umas flores para Roselena, porque a preocupa tanto a saúde da mãe dele. Patrício finge acreditar na história de Julieta. Roselena chega e Patrício sai, deixando a mãe com Julieta. Julieta diz a Roselena que o velho do povoado de Luciana está pronto para ir para a capital quando ela disser. Roselena diz a Julieta que Maximino vai viajar para Boston com Patrício, para ver um especialista para ele, e quando eles forem, essa vai ser a oportunidade, porque elas precisam de Luciana só, desamparada, sem ninguém da família dela ali para defendê-la. Maximino chega e diz a Roselena que está tudo pronto para a viagem dele para Boston. Ele vai com Patrício em 2 dias. Maximino se retira e Roselena diz a Julieta que Maximino acabou de confirmar para elas o dia que vão atacar Luciana. Inês entrega para Aldo um CD, diz que é para ela tirar umas sequências alfanumérico e talvez pode ajudá-la a conseguir a senha que ele quer. Rodrigo liga para Roselena, diz que naquela noite vai levar a Luciana para jantar no apartamento dele e no dia seguinte eles vão comer na casa dela. Julieta escuta tudo e avisa Clara. Rodrigo vai buscar Luciana na casa de Violeta e diz que quer que ela vá jantar com ele no apartamento dele. Roselena diz a Maximino que Padre Honesto quer falar com ele sobre Rodrigo e Luciana. Rodrigo prepara um jantar romântico para Luciana. Os dois estão se beijando quando Clara entra. Rodrigo pergunta o que Clara faz ali. Clara diz que foi buscar as coisas dela, que ainda estão ali. Irritada, Luciana diz que vai embora. Rodrigo não permite e diz que quem vai embora é Clara. Roselena diz a Maximino que Padre Honesto quer falar com ele sobre o casamento de Rodrigo e Luciana. Um casamento que não pode se realizar por nenhum motivo. Rodrigo diz para Clara pegar as coisas dela amanhã, quando ele não estiver no apartamento. Pede para ela se retirar e entregar as chaves para ele. Clara diz para Luciana ficar tranquila, que ela somente foi buscar o que é seu, não tirar de outra mulher o que lhe pertence. Clara deixa as chaves e vai embora. Roselena revela para Maximino que a filha de Aurora não está morta e é a Luciana. Surpreso, Maximino pergunta se Roselena está dizendo que a filha de Aurora Linhares não morreu, como ela fez todos acreditar. Roselena diz que já disse a verdade. A alma dela finalmente descansa e pergunta se agora ele se dá conta do porquê Luciana e Rodrigo não podem se casar, pois são meio-irmãos. Furioso, Maximino diz que Roselena mentiu para ele todos esses anos. Roselena diz que agora é a vez dele e quer ver o que ele vai fazer com esse segredo que ela acaba de confiar a ele. Com a ajuda de Patrício, Aldo tenta descobrir a senha da conta da boate. Roselena diz para Matilde que já disse para Maximino que Luciana é a filha que ele teve com a Aurora. Matilde pergunta como Roselena pôde dizer semelhante coisa. Diz que ela não sabe se isso é verdade, que são suspeitas dela, são seus ciúmes. Matilde pergunta o que vai ser de Cláudio Linhares, que acredita que a filha está morta. Roselena diz que ficará como está, que Cláudio continue acreditando que a Aurora era uma santa e que a sua filhinha morta descansa em paz, junto ao cadáver da mãe dela. Doida varrida, Roselena diz que Deus Nosso Senhor iluminou, lhe deu entendimento, abriu os lábios dela para solucionar as coisas da melhor maneira. Luciana diz a Rodrigo que não devia ter aceitado o convite dele. Aquele apartamento era onde ele ia viver com Clara, a mulher com quem ele ia se casar. Rodrigo diz para Luciana não voltar a dizer isso, que eles dois nasceram para estar juntos, que a ama tanto, aquela é a casa dela e ali eles vão viver. Aldo fica eufórico ao conseguir a senha da conta da boate. Maximino diz a Roselena que ali diante de Deus jura que nunca teve nada a ver com a Aurora e Luciana não é filha dele, é a filha de Aurora e de Cláudio Linhares. Terça-feira, 22 de agosto. Aquiles recebe Lúcia em sua casa e a embebeda. Lúcia desmaia de tanto beber e Aquiles manda Procópio tirar ela da casa dele amanhã, bem cedo. Luciana diz a Rodrigo que de certa maneira Clara tem razão, ela tirou dela alguém que era seu. Rodrigo diz a Luciana que não, que nunca pertenceu a Clara, que gostou dela, não vai negar, mas não sabia o que era amar assim, ela o ensinou. Cláudio vai visitar Luciana na casa de Estela. Luciano agradece por tudo que fez por ela e pelo carinho dele. Cláudio diz a Luciana que nada disso se compara com o afeto e carinho que ela deu para ele. Luciana pede perdão a Cláudio por não ter o avisado sobre o seu casamento. Cláudio diz que espera de todo o coração que ela seja muito feliz. Cláudio diz que sairá de viagem no dia seguinte e não queria ir sem se despedir dela. No dia seguinte, Rodrigo vai buscar Luciana na casa de Violeta para eles irem falar com a mãe dele.
Roselena diz a Constança que disse para Maximino que Luciana é a filha de Aurora e ele jurou que ela não é filha dele, mas sim de Cláudio Linhares. Constança disse: viu? Graças a Deus. Retardada, Roselena diz a Constança que não acredita em Maximino. A família Torres Landa se reúne para receber Rodrigo e Luciana. Luciana é bem recebida por todos. Maximino diz a ela: seja bem-vinda, Luciana. Patrício diz: bem-vinda à sua casa, Luciana. Rodrigo se aproxima de Roselena e diz: mamãe, já estamos aqui, Luciana e eu. Roselena se vira, encara a Luciana e de repente vê a Aurora nela. Roselena diz o nome de Aurora 2 vezes e desmaia. Todos se desesperam com o desmaio de Roselena. Clara diz às amigas que vai recuperar Rodrigo, porque esse homem pertence a ela, não à doméstica de quinta. Roselena acorda e a levam para o quarto. Roselena insiste em dizer que Rodrigo e Luciana não podem se casar, porque são meio-irmãos e Maximino não faz nada. Rodrigo tranquiliza a todos, dizendo que a mãe já está melhor. Maximino diz que o cardiologista vai ver Roselena mais tarde. Ela está muito nervosa e necessita de tranquilidade. Procópio diz a Aquiles que Lúcia acordou muito assustada procurando por ele, mas ele disse para ela que ele havia acabado de sair. Aquiles se diverte ao escutar Procópio e diz que já se livrou de Lúcia. Nesse instante, Lúcia chega no escritório de Aquiles, diz que sabe que acabou dormindo, mas está ali para reparar a falta dela. Aquiles fica com cara de tacho. A família Torres Landa se prepara para almoçar. Maximino é muito carinhoso, atencioso com Luciana e diz para ela se sentar no lugar de Roselena. Passada, Brígida diz: Senhor, esse é o lugar da senhora. Maximino diz: o que você disse, Brígida? Brígida diz que nada, é que pensou que a senhora iria comer com eles. Maximino diz que Roselena vai comer no quarto com a senhora Constança e pede para Luciana se sentar. Rodrigo e Luciana se divertem com Patrício, Melissa, Jana e Maximino. Maximino agradece Luciana por fazer ele se sentir em uma tarde em família, como há muito tempo não tinham. Aldo diz a Lorenzo que está muito perto de abrir o trevo negro. Hoje eles vão abri-lo. Patrício mostra para Luciana a solicitação para ela concluir o ensino médio. Luciana fica muito feliz e agradecida a Patrício. Rodrigo e Luciana se despedem de Maximino, Jana e Melissa e vão embora. Aldo consegue ter acesso ao sistema financeiro da boate e descobre quem é o dono do lugar. Maximino pergunta a Constança e Matilde o que eles vão fazer com a Roselena e diz que ela está o preocupando. Maximino pergunta se Matilde sabia do segredo de Roselena e por que nunca disse para ele. Matilde diz que era um segredo que não pertencia a ela. Maximino diz que aquele assunto é muito delicado, dar uma criança é um crime e pergunta como Matilde pôde ficar em silêncio. Constança diz a Maximino que também sabia. Violeta pergunta a Marcial o que vai acontecer com eles depois de terem ficado juntos e diz que não quer que ele brinque com ela. Marcial diz: o lógico seríamos casar, não é verdade? Furioso, Maximino pergunta por que Constança também não disse nada para ele. Constança pede para Matilde deixar Maximino e ela sozinhos. Maximino pergunta se Constança vai lhe contar outro segredinho da irmã. Constança diz a Maximino que a atitude dele de Roselena não tem ajudado em nada, só tem servido para continuar arrastando essa mentira. Maximino diz que só faltava isso, que Constança colocasse a culpa nele. Constança diz que o egoísmo de Maximino e a obsessão doentia de Roselena tem feito isso eterno. Os dois só pensam em si mesmos, colocam os outros no meio de toda aquela loucura e isso não é justo. Quarta-feira, 23 de agosto. Clara vai falar com Lastra e diz que somente Aquiles, Trueva e ele vão estar contra Luciana. Clara diz que quando Aquiles chegar vai avisá-lo e eles vão se reunir na casa de Roselena. Ao escutar o sobrenome de Aquiles, Lastra se lembra que ele esteve na boate. Aquiles diz a Procópio que vai ter que cumprir com sua palavra a Lúcia. Aquiles diz que Lúcia disse que ele é o único homem em São Francisco do Alto que tem palavra de honra. Surpreso, Procópio pergunta se ele vai cumprir. Aquiles diz: não só vou cumprir, a gordinha vai tocar o céu. Lúcia está escutando atrás da porta e diz que tem que preparar tudo para receber o príncipe azul dela. Depois de examinar Roselena, o médico diz a Maximino que pelos sintomas que ela vem apresentando, acha que ela está com problemas neurológicos e terá que ver um especialista. Maximino fica muito preocupado. Clara manda entregar para Luciana a revista com a matéria sobre a Boate Inferno. Clara diz: agora sim, Luciana, vamos começar o jogo. Aldo vai falar com Maximino e diz que quer trabalhar na Boate Inferno.
Maximino diz: e o que isso me importa? O que eu tenho a ver com essa boate? Aldo diz: tudo, tio. Você é o dono. Maximino se surpreende. Violeta conta para Luciana que ficou com Marcial. Ela diz que foi muito bonito e o melhor de tudo é que ele disse que está apaixonado por ela e quer se casar. Luciana recebe a revista que Clara enviou. No momento em que ela vai abrir o envelope, Rodrigo chega, a impedindo. Maximino diz a Aldo: o que você está dizendo, cretino? Aldo diz que já sabe tudo, que ele é o dono da Boate Inferno. Mas o tio não precisa se preocupar, que ele não vai dizer nada para ninguém. Aldo diz a Maximino que precisa de um trabalho como esse, e o tio precisa de um homem de toda a sua confiança, e ele é esse homem. Roselena diz a Padre Honesto que apesar de ter confessado a verdade para Maximino, ele não faz nada e vai condenar o próprio filho a cometer um pecado mortal. Rodrigo diz a Luciana que eles têm algo muito importante para fazer, e ela sai, sem ver a revista que Clara mandou. Serena chega na casa de Violeta e, ao procurar algo na gaveta do armário dela, acaba colocando um envelope com a revista lá dentro. Fernanda pergunta por que Clara mandou a revista para Luciana e diz que assim vai colocá-la sob aviso. Clara diz que não, que há duas possibilidades, que Luciana se assuste e confesse a verdade para Rodrigo, e a outra é que ela a esconda para que Rodrigo não fique sabendo. Padre Honesto diz a Roselena que se Maximino tivesse a menor suspeita de que Luciana é filha dele, jamais aceitaria que Rodrigo se aproximasse dela e que a única coisa que ela faz é viver atormentada e sujar a memória de uma mulher que já está morta. Brígida entra no momento em que Padre Honesto diz para Roselena que a única saída dela é confessar essa verdade que tem arrastado por quase 20 anos. Rodrigo leva Luciana para escolherem as suas alianças. Melissa conta para Cláudio que Roselena passou mal. Ela diz que quando a tia viu Luciana, pronunciou um nome, Aurora, e caiu desmaiada. Maximino diz a Aldo que vai pensar no que vai fazer com ele e o manda sair do escritório dele. Cláudio diz a Melissa que a Aurora era a esposa dele. A Luciana se parece muito com ela e talvez Roselena se impressionou ao vê-la vestida de outra maneira. Rodrigo e Luciana vão ver Roselena. Rodrigo diz à mãe que está muito preocupado com ela e pediu para Luciana acompanhá-lo para ver como ela está. Luciana diz que espera que Roselena não se incomode e pergunta como ela está. Roselena diz que está melhor e agradece. Rodrigo diz que vai ver Patrícia e deixa Luciana e a mãe sozinhas. Luciana pergunta a Roselena quem é Aurora, porque quando ela viu, a chamou de Aurora. Roselena diz a Luciana que ela recorda uma mulher com esse nome, uma mulher que foi amiga dela. Ela estimava de verdade e falhou com ela, não pôde cumprir uma promessa. Luciana pergunta se é isso que angustia Roselena. Roselena diz que sim, ainda que a Aurora não mereceu o apreço dela. Lúcia prepara um banquete para receber Aquiles. Maximino diz a Padre Honesto que nunca teve nada a ver com a Aurora, sempre a respeitou e está totalmente tranquilo e é claro que não vai se opor ao casamento de Rodrigo e Luciana. Maximino diz que Rodrigo está muito apaixonado por Luciana e ela é boa, generosa, é doce como a mãe. Padre Honesto pergunta quando vão dizer para Cláudio Linhares que a filha dele é a Luciana Jacinto. Maximino diz que o padre pode ter a certeza que ele não dirá. Roselena pede para Luciana se afastar de Rodrigo enquanto ainda há tempo. Luciana pergunta por quê, se ama o filho dela, se Rodrigo é tudo para ela. Roselena diz que se Luciana ama tanto o filho dela, que o deixe. Luciana diz para Roselena lhe dar uma só razão. Roselena diz que é uma razão tão forte que ela nem pode imaginar. Maximino interrompe as duas, dizendo que Luciana ficará para jantar com eles. Rodrigo pergunta se a mãe também vai. Roselena diz que não pode compartilhar nada com eles e Maximino sabe. Maximino diz a Rodrigo que é melhor deixar a mãe dele descansar. Luciana diz que é melhor Rodrigo e ela voltarem outro dia e eles vão embora. Ivan diz a Lorenzo que ele está encarregado de recolher o dinheiro do caixa do cassino e anotar a quantidade. Ivan pergunta se Lorenzo sabe de alguém para ficar no lugar dele na adega. Lorenzo aproveita para indicar Fabiano para o trabalho. Vic aceita sair com Aldo, mas faz ele prometer que não vai dizer nada pro ursinho dela. Aquiles diz a Lúcia que cumpriu com a palavra dele. Lúcia diz que ele não só cumpriu, mas se superou. Lorenzo diz para Violeta e Lorenzo que Lastra quer que ele se encarregue do caixa do cassino. Polo diz para Lorenzo ter cuidado, porque pode ser uma armadilha de Lastra.
Maximino e Constanza conversam sobre Roselena e ele diz que vai se separar dela se ela continuar com aquela atitude. Brígida também escuta o que Maximino diz. Liga para Clara e conta o que escutou o padre Honesto falando para Roselena e o que Maximino disse para Constanza. Clara gosta das informações de Brígida. Quinta-feira, 24 de agosto. Boris recebe Jana e Melissa para comemorarem o aniversário dele. Rodrigo e Luciana chegam na casa da mãe para pegar Patrício para passear com eles. Luciana diz a Rodrigo que vai ficar esperando no jardim. Aldo chega com Lorenzo e Fabiano na festa de Boris. Fabiano fica só observando a troca de olhares entre Jana e Lorenzo. Clara e Julieta chegam na mansão Torreslanda. Vem Luciana e vão até ela. Clara pergunta como Luciana vai. Luciana diz: muito bem, e vocês? Clara diz: até agora o meu dia tem sido maravilhoso, mas pode ser ainda melhor. Julieta diz que vai ver Roselena e Clara diz a Luciana que elas têm muitas coisas do que falar. Rodrigo avisa a mãe que vai levar Patrício para passear com Luciana e ele. Maximino liga para Vicky, diz que em 2 horas eles vão se encontrar no lugar de sempre e deixa claro que não suporta esperar. Clara diz a Luciana que não guarda rancor dela por ela ter lhe roubado o amor de Rodrigo. Luciana diz a Clara que o amor não se rouba, Rodrigo não era para ela. Clara diz que a única coisa que quer esclarecer é que entre a família Torreslanda e ela há uma amizade de muitos anos e não está disposta a renunciar a essa amizade só porque ela está ali. Luciana diz a Clara que espera que a presença dela naquela casa não a incomode. Clara diz: eu posso viver com isso, pode ter certeza. Luciana diz que então elas não terão nenhum problema. Rodrigo e Patrício se aproximam e Luciana vai até eles. Clara diz para eles se divertirem e entra na casa. Rodrigo e Luciana se beijam. Clara vê e diz: segue desfrutando, Luciana. Acredita em tudo o que quiser. Vamos ver se em alguns dias continua feliz do mesmo jeito, doméstica sem graça. Julieta diz a Roselena que o final de Luciana está perto. Clara pergunta se elas imaginam com que cara Luciana vai ficar quando elas a desmascararem na frente de Rodrigo. Roselena diz que Luciana não vai chegar a ser a senhora Torreslanda. Julieta diz que Luciana já é, pois Rodrigo e a empregadinha se casaram no povoado dela pelo civil. Roselena fica chocada ao saber que Rodrigo e Luciana se casaram. Clara diz a Roselena que todos sabiam que Rodrigo havia se casado com Luciana. Julieta diz que o casamento que mais importa para Roselena é o casamento religioso, e esse elas vão impedir de qualquer jeito, ela não precisa se preocupar. Roselena diz que vai impedir o casamento de Rodrigo e Luciana, nem que seja a última coisa que ela faça em sua vida. Violeta diz a Estela que está muito triste, porque Marcial disse que eles iam se ver na boate, mas não foi e nem ligou para ela. Lúcia esparrama pelo povoado que será a senhora Aquiles, e depois ela diz a ele que eles vão ter uma dezena de gordinhos iguais a ele. Aquiles diz que é melhor Lúcia ir parando por aí, que ele lhe deu a sua palavra como homem e cumpriu, mas deixa claro que ela não será nunca sua senhora e muito menos esposa dele. Lorenzo fica com ciúmes de Jana com Boris. Fabiano diz para Lorenzo disfarçar, porque senão o namorado de Jana vai perceber. Patrício diz a Rodrigo que a partir de agora ele é responsável de Luciana, de cuidar dela, de protegê-la, de velar por ela e, se for necessário, de perdoá-la. Rodrigo pergunta a Patrício o que tem que perdoar Luciana. Patrício diz que tudo, quando tiverem algum problema, ao invés de brigar, primeiro Rodrigo tem que escutar Luciana e confiar nela. Patrício diz para Rodrigo jamais desconfiar de Luciana e escutá-la antes de julgá-la, porque esse é o amor verdadeiro. Lola resolve a festa de Boris. Jana fica muito contente ao ver a amiga. Vicky e Maximino se encontram. Oscar pede para Constanza ser namorada dele. Violeta diz a Luciana que não devia ter ficado com Marcial, porque isso era a única coisa que ele queria, para depois desaparecer. Rodrigo está levando Patrício para casa, quando eles veem Vicky saindo do prédio onde ela se encontra com Maximino. Logo, Maximino sai em seu carro e Vicky pega um táxi. Surpreso, Rodrigo diz a Patrício que é o pai deles. Patrício diz: e a filha do seu Jerônimo. Luciana se surpreende ao ver Lastra na casa de Violeta. Lastra diz a Luciana que foi fazer um trato com ela. Luciana manda Lastra ir embora e diz que não faz tratos com gente como ele. Lastra diz a Luciana que nunca vai perdoá-la pelo que ela lhe fez, mas apesar disso, só basta uma palavra dela para salvá-la. Luciana diz que
que dele não quer nem o ar e o manda ir embora. Lastra vai embora e Violeta diz que Luciana tem que falar com Rodrigo. Luciana diz que não vai falar com Rodrigo. Patrício pergunta a Rodrigo o que eles vão fazer. Rodrigo diz que falar com o pai deles. Jana, Melissa e Lola se divertem. Fabiano fica encantado com Lola. Lorenzo diz a Jana que não se esquece de quando ela o ajudou no acidente com a moto. Jana diz que Lorenzo não tem nada do que agradecer. Fabiano derrama uma bebida em Lola, que fica muito irritada. Fabiano pede desculpas a Lola, diz que não foi intenção dele e tenta limpar a blusa dela. Com raiva, Lola não permite e é grosseira com Fabiano. Jana diz para Lola relaxar, pois Fabiano já lhe pediu desculpas. Lorenzo diz a Lola que já chega, que Fabiano lhe pediu desculpas e chama o amigo para ir embora. Fabiano diz a Lorenzo que Jana e Lola não são como eles. Lorenzo diz a Fabiano que todos são iguais, a diferença é que elas vivem com comodidades e eles com necessidades, mas isso é tudo. Serena diz a Violeta que viu Marcial na clínica, muito preocupado. Violeta começa a achar que Marcial está com algum parente doente e se culpa por estar pensando mal dele. Luciana sente uma tontura. Estela se preocupa com ela. Luciana diz que deve ter sido a impressão de ter visto Lastra. Rodrigo chega e leva Luciana para falarem com o Padre Honesto sobre o casamento deles. Lastra se encontra com o chefe da boate. Ao chegar na igreja, Rodrigo percebe que esqueceu o celular no carro e vai buscá-lo. Luciana volta a sentir uma tontura. Sexta-feira, 25 de agosto. Rodrigo volta para a igreja, mas Luciana não diz a ele que se sentiu mal. Roselena e Constanza vão procurar Cláudio. Bernardo diz a Roselena que Cláudio está fora do país e deve voltar em 15 dias ou mais. Roselena entrega o número do seu celular para Bernardo e pede para ele dizer a Cláudio que é urgente que ele se comunique com ela. Maximino diz que Lastra é um inútil, que sequer descobriu que entraram no sistema de segurança da boate. Lastra fica surpreso, diz que isso não é possível e pede que Maximino o deixe investigar o que aconteceu. Maximino diz que Lastra não vai investigar nada, porque a partir desse momento irá embora. Constanza parabeniza Roselena por ter ido falar com Cláudio para lhe contar tudo sobre a filha dele. Roselena diz que Constanza é testemunha da boa intenção dela, mas o destino se nega a que ela diga a verdade. Lastra implora para que Maximino não o demita e para lhe dar outra oportunidade. Maximino deixa claro que Lastra terá só mais uma chance. Lola fala com desdém sobre Fabiano e Lorenzo. Jana defende Lorenzo e Fabiano e diz a Lola que Lorenzo é o irmão da Luciana, a cunhada dela. Lola percebe que Jana gosta de Lorenzo. Julieta aconselha Clara a engravidar de Rodrigo. Ela diz que é a única forma delas se aproximarem da imensa fortuna dos Torres Landa. Julieta diz para Clara não ver o filho como mãe, mas como um investimento. Depois de falarem com o Padre Honesto sobre o casamento, Rodrigo diz a Luciana que no dia seguinte eles vão tomar café da manhã com a família dele e depois vão comprar algumas coisas para o apartamento deles. Fabiano está no cassino com Lorenzo. Aldo se aproxima e diz que Fabiano está com ele, é seu amigo. Ivan diz a Aldo que Fabiano pode até ser irmão dele, mas no cassino ele não vai ficar. Lastra escuta Aldo chamando Ivan de abusado e dizendo que em breve será muito importante na boate, será o patrão dele. Lastra chega à conclusão de que Aldo é o homem de quem Maximino falou. Rodrigo diz ao pai que Patrícia e ele o viram saindo de um edifício com Vicky. Luciana diz à mãe que quando Roselena viu, a chamou de Aurora e desmaiou. Luciana diz à mãe que Aurora é a esposa de Cláudio Linhares, o advogado que está ajudando elas. Paz fica muito angustiada ao saber que Luciana está muito perto do seu verdadeiro pai. Rodrigo diz ao pai que Patrícia e ele ficaram muito desconcertados ao vê-lo junto com Vicky. Maximino diz a Rodrigo que Vicky e ele não estavam juntos, que a vida dele é a Roselena e ainda que a relação deles não seja de um casamento doce e amoroso, ele a ama apesar de todos os pesares. Luciana diz a Estela que amanhã vai falar com Matilde, porque tem certeza de que a senhora Roselena desmaiou, porque ela lembra a esposa do advogado Cláudio Linhares. Luciana diz que Matilde deve saber de alguma coisa e que tem algo estranho ali que ela não entende. Lastra culpa Ivan por Aldo ter conseguido invadir o sistema com as informações da boate e diz que o chefe estava furioso e quase o matou. Lastra diz a Ivan que se Aldo quer uma reação, vai ter. Oscar pergunta se Constanza já tem uma resposta para ele. Constanza diz que tem medo.
Oscar diz: medo? Você? Não, você não. E a beija. Depois Oscar diz: e então, já somos namorados? Constanza não responde, mas dessa vez é ela quem o beija. Aldo aposta mais do que tem e diz a Lorenzo que se faltar dinheiro, ele vai lhe emprestar do caixa do cassino. Lorenzo não gosta do que Aldo está fazendo. Paz diz a Madalena que agora ficou sabendo que o advogado Cláudio Linhares está bem pertinho da Luciana dela. Paz diz: você se dá conta, Madalena? Pai e filha estão a um passo um do outro, sem saber. Roselena vai ao cemitério e fica sabendo que ali há vários túmulos abandonados, inclusive de crianças recém-nascidas. Roselena diz ao homem que deve ser horrível ver os restos dessas pobres criaturas. O coveiro diz a Roselena que os bebês não duram muito, que depois de um tempo encontram só as roupinhas deles, só os trapinhos. Ao escutar isso, Roselena diz ao coveiro que precisa que ele faça um serviço para ela e que não lhe importa quanto vai custar. Roselena diz ao coveiro que precisa de uma dessas roupinhas abandonadas e que ele as coloque dentro do túmulo de Aurora Linhares. Ao ver a quantidade de dinheiro nas mãos de Roselena, o coveiro fica muito animado para fazer o que ela quer. Cláudio está na Bélgica e diz a Bernardo que amanhã terá uma reunião com advogados especialistas em fraude bancária. Bernardo avisa Cláudio que Roselena procurou por ele. Cláudio fica surpreso ao saber que Roselena quer falar com ele com urgência. Rodrigo e Luciana tomam café da manhã no clube com Maximino, Patrício, Jana e Melissa. Lorenzo diz a Violeta que à noite pegou um dinheiro que não era dele e perdeu 30 mil no cassino. Ivan diz a Lastra que Lorenzo caiu na armadilha e conta do desfalque de 30 mil. Lastra diz que é perfeito, agora não só a Luciana é uma ladra, mas também o irmãozinho dela. Lorenzo diz a Violeta que a boate não vai abrir à noite. Pela manhã, o Aldo vai lhe dar o dinheiro, ele vai repor o caixa e ninguém vai se dar conta. Marcial chega na casa de Violeta e a beija. Violeta dá uma bofetada nele e o coloca para fora. Marcial fica na porta pedindo para ela abrir. Preocupado, Lorenzo liga para Aldo para saber do dinheiro do cassino. Aldo diz para Lorenzo não se preocupar, porque se ele não conseguir o dinheiro com a mãe para ele repor no cassino, vai falar com o dono e resolver tudo. Jerônimo diz a Aldo que só vai permitir que ele saia com o Vic se ele falar com seu Maximino e ele permitir. Aldo diz para Jerônimo não se preocupar, porque já falou com o tio e ele pode relaxar. Pergunta se ele lhe empresta Vic. Marcial pede para Luciana e Rodrigo dizerem para Violeta que à noite vai buscá-la para eles saírem. E eles combinam de se encontrarem no restaurante Garibaldi. Cláudio liga para Roselena. Maximino vê e, furioso, pergunta por que Cláudio está ligando para ela. Brígida se aproxima e fica escutando a conversa. Roselena diz a Maximino que ele lhe disse para ela enfrentar só o seu pecado com Cláudio e é isso que ela está fazendo. Maximino diz para Roselena que com esse ciúme sem fundamento e essa obsessão de que Rodrigo e Luciana são irmãos vai provocar uma tragédia. Chocada ao escutar isso, Brígida deixa a bandeja cair.